quando a gente traz para cá do Senhor, não deixamos essas coisas de lado. Nós vamos ver nesta manhã o que aconteceu com Acã, por ele ter desobedecido a ordem a qual ele foi dada. De ir lá naquela cidade, eles queriam trazer nada para Israel. Todos acharam bem? Vamos ler aqui. O título diz assim: os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Diz assim: prevaricaram os filhos de Israel no Anáfora, porque Acã, filho de Camim, filho de Labedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou o Anáfora e Irá, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Para estar firme nesta manhã. Senhor, tem glorificado o Senhor, porque está aqui nesta manhã conosco, para levar os nossos corações através da tua palavra. É a palavra, né, maravilhosa, que nos exorta, que nos cumprimenta aquilo que nos não pode dar, mas nesta manhã essa palavra poderosa que pode atingir até a visão da alma do Espírito, como a palavra do Senhor. Essa outra palavra pode mudar qualquer homem na face da terra e qualquer mulher. A história aqui de Israel, de Acã, quando Moisés faleceu, morreu, foi trasladado para os céus, então ele deixou o seu sucessor, né, que é Josué. Josué foi chamado para dar continuidade àquilo que Deus tinha mandado que Moisés fizesse, quando tirou o povo do Egito para chegar à terra prometida. Da primeira batalha de Israel na terra prometida, Deus mandou destruir todos os despojos que havia lá naquele local. E ele mandou Acã para que ele fosse lá naquela cidade, mandou alguns espias, e Acã foi designado para essa função, para chegar a destruir tudo aquilo que estava naquela cidade. No versículo 5 diz o seguinte: os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Eles foram para lá para espiar a cidade, para que pudessem invadir e destruir, mas Deus falou para que ele tinha que ir lá, destruir, não trouxesse nada junto deles. Mas Acã desobedeceu a ordem de Josué, ao qual Deus tinha mandado para Josué fazer. Eles foram para lá, observar a cidade, e falou assim: é fácil entrar lá, porque tem poucos homens. Então se separa apenas alguns, os homens que nós vamos entrar lá facilmente. Mas era para eles não destruir aquela cidade, todo mundo trazer nada com eles. Mas Acã desobedeceu, como diz na linguagem popular nossa, cresceu os olhos daquilo que ele viu ouro, viu alguns pertences e trouxe com ele. E nessa que ele pegou isso tudo para trazer, irmão, eles correram, e aqueles homens lá daquela cidade vieram atrás deles e eles perderam essa batalha no momento. Mas aí Josué ficou triste porque aquilo aconteceu e questionou para com Deus: por que isso aconteceu? Isso foi porque Acã desobedeceu as ordens que lhe foi dada. Ele tinha que ter ido lá, destruir tudo que estava ali, e não trouxesse nada para com ele, para Israel. E assim ele fez completamente o contrário do que foi designado. E às vezes coisa acontece conosco também, que às vezes Deus nos dá uma ordem, e a gente quer fazer o contrário, quer dar uma ajuda para Deus. Mas Deus não precisa de ajuda. Nós temos que fazer aquilo que nos foi designado. Se é para ser assim, segue o que está escrito. Quando ela está no quartel, nós temos que fazer assim: segue o que está escrito no regulamento, para que você não seja punido. E se você não seguir o que está escrito no regulamento, você vai ser punido. Não tem desculpa. Leu e não cumpriu, vai ser punido. E a palavra de Deus não é dessa forma. Se Deus nos dá uma ordem, se nós não fizermos essa ordem para designar, nós vamos pagar. Seja agora, seja amanhã, ou mais tarde, nós vamos pagar. Então ele foi criado para fazer essa função. Ele chegou lá, atacou a cidade, roubou algumas coisas que tinha na cidade e trouxe para com ele. Chegando lá, perdeu essa batalha, foram derrotados, porque ele ia correndo, souberam atrás dele, mataram ele, e Josué ficou triste com isso. E ele foi orou ao Senhor, porque o Senhor o que tinha acontecido, né? Na nossa linguagem, o que tinha acontecido para que isso acontecesse. Aí Deus falou para Josué: o que aconteceu, que Acã foi lá na cidade, era para ser destruída, não era para
trazer nada para cá, mas ele pegou aquelas coisas que não eram para ser, ele pegou a capa, pegou o ouro e trouxe para cá com ele. Por isso, Israel está dessa forma que se encontra. Mas como posso inverter esse quadro? Vou resumir bem rapidinho para não tomar muito tempo. Demorou que Josué orasse, chamasse o povo, se consagrasse, para que esse pecado, para que esse erro fosse banido, para que esse erro fosse esclarecido e tudo viesse à tona, para que Israel fosse vencedor. Então Josué pegou o povo, conclamou o povo, se consagrou o povo para orar, chamou Acã e perguntou a ele. Estou resumindo, tá? O que aconteceu lá? Fala a verdade. Ele falou: não, nós fomos lá, eu vi alguns pertences, eu vi uma capa, vi ouro e trouxe para comigo. Falou: não é para você ter feito isso, qual foi a ordem que Deus te deu? É para que você fosse lá, observasse tudo isso e voltasse. Mas por que você fez isso aí, irmão? Entra, como diz aí, quando eu dirigi, irmão, uma congregação na Caixa de Macapu, muitos anos, nós tínhamos um obreiro que trabalhava conosco lá. Então ele fez alguma coisa errada lá, que não era para ser feito. Então nós chamamos o pastor, na época era o pastor G7, chamamos desde que por a situação, ele foi lá. Chegamos lá e falou para o pastor: eu errei, sabe por quê? Porque eu deixei o diabo entrar no meu corpo. Olha só, irmãos. Um irmão da igreja tinha o diabo e ele errou. E falou para o pastor: como foi a cama? A cama foi lá e errou, fez vídeo que não era para ser feito, e o povo ficou pagando pelo erro dele. Josué reuniu o povo, botou toda a família de fora e foi perguntando. Ele falou: não foi eu que pequei, foi eu que errei. E ele foi pego, ele e toda a sua família foram levados para um local deserto, um monte. Eles foram apedrejados, foram queimados, foram mortos. Então, nessa situação, se nós não observarmos, se nós não vigiarmos na nossa vida, isso pode acontecer conosco também. Porque nós temos que ser vigilantes, vigiar e orar. Primeiro vamos vigiar, para depois orar. Não é isso? Para que nós possamos ser pegos de surpresa pelo inimigo. Porque a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso redor, para mandar um leão, para que ele possa tragar. E se nós dermos brecha como Acã deu, deixou o seu coração, deixou o seu olho grande falar mais alto, o que tiver aquilo que não nos pertence, nós vamos pagar por esse nosso pecado. Então, quando nós vamos para a casa do Senhor, vamos lá do mundo, deixamos o nosso pecado. Ele diz que quando nós estamos a Cristo, nós levantamos a nossa mão, ele vem e nos limpa de todo o pecado. O anjo vem, o Espírito Santo Deus vem do nosso coração, vai do limpo, isso é tudo limpinho. Mas tem algumas vezes que a gente, às vezes, por não vigiar, por deixar brecha, o inimigo vem e abre um espaçozinho e entra. E aí ele vai fazer como fez com a cama. Bota o que deseja no teu coração, você aquilo que não te pertence, e você faz. Porque você deu lugar ao diabo. Ele diz que nós temos que vigiar e orar para que o diabo não venha nos pegar de surpresa, para que não venha cair em tentação. Mas a cama não vigiou, deu mole, por essa linguagem, lá e caiu. E aí, todos nós sabemos da história que ele foi chamado, foi levado para um lugar deserto, foi apedrejado e foi queimado pelo teu erro. Então nós temos que observar, irmãos, que nós temos que estar sempre atentos à presença do Senhor. Não deixar brechas, não deixar que o inimigo venha sobre o nosso ouvido, porque ele vem todo instante. Todo instante ele está ali, faz isso, faz isso. Mas nós temos que ouvir a voz de Deus, saber diferenciar entre a voz do inimigo e a voz de Deus. Para que nós vamos, irmão, fazer aquilo que nos está ordenado. Que não devemos olhar para aquelas coisas antigas que nós fizemos uma. A Bíblia diz: aquele que aceita Cristo, ele não é uma criatura. Tudo aquilo que ele fazia, ele não faz mais. Porque Deus o limpou, tirou do lamaçal do pecado, limpou as nossas vestes, nos deu uma veste branca, limpa, reluzente, como sangue carmesim. Então nós temos que, irmãos, estar sempre atentos para que o inimigo não venha nos pegar de surpresa. Não vamos deixar que as coisas do mundo, porque as coisas do mundo ela vem para nos tragar. Né? Mas nós temos que estar sempre vigilantes, observando, não olhando para a direita, nem para cima, mas olhando para Cristo, autor da nossa fé. Não deixando que as coisas do mundo venham voltar, porque quem vive do mundo sabe como o mundo é. Sabe que lá, tudo lá é por interesse. Lá você não tem amigo.
O amigo que você tem é pelo aquilo que você possui, não pela sua vida. Mas tudo que você tem, carro, casa, dinheiro, pô, aí você tem amigos. Mas ele diz que o melhor amigo é Cristo, que deu sua vida por nós, foi ele que morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue carmesim, foi açoitado, enfiaram uma lança do seu lado, isso tudo pelos nossos pecados. Então nós temos que dar valor àquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Não deixando que as coisas antes do mundo venham retornar para nós, porque se nós deixarmos acontecer como aconteceu com a cama, nós vamos possuir aquilo que não nos pertence mais e vamos ser, às vezes, até mortos como foi a cama. Mas Deus é misericordioso, Ele tem cuidado de nós, e tornado para nós chorar de misericórdia. Se não fosse isso, nós já teríamos sido consumidos. Mas, irmão, vamos permanecer fiéis com o Senhor, sempre em oração, em jejum, mostrando para Deus as nossas falhas, porque nós somos falhos, nós não somos santos, nós somos falhos. Falando várias vezes, nós falamos, então nós temos que pedir ao Senhor todos os dias perdão. O Senhor me perdoa todos os dias, ao amanhecer, ao acordar, ao dormir. Mas o Senhor me perdoa porque hoje eu pequei. Para que Deus venha olhar ao nosso, Deus venha olhar para nós com mais misericórdia e perdoar os nossos pecados. Para que você, naquele grande dia, que todos nós esperamos, nós não esperamos morar aqui nesse mundo. Que a Bíblia diz que aqui no mundo já é maligno. E aqui não tem coisas boas para nossas vidas, só tem coisas malignas, coisas ruins. É o que nós estamos vendo hoje em dia, não? O que acontece? As tragédias, assassinatos, morte de crianças, de idosos, isso que o mundo traz para nós. Mas se nós ficarmos ligados com o Senhor, olhando para Ele, a questão da nossa fé, Ele vai nos chamar naquele grande dia, né? Para falar para você, para mim, vir do meu Pai. E venha por si tudo aquilo que está guardado desde a fundação do mundo. Então, irmãos, vamos ficar ligados com o Senhor. Nós estamos passando uma semana por meio todo de oração. Então, os irmãos vêm na oração aqui todos os dias, de 7h30 até as 8 horas da manhã. Então, os irmãos vêm orar para que nós possamos estar vigilantes. Porque o inimigo está como um leão bramando e quem possa tragar. Então vamos fechar as arestas, vamos fechar as brechas, para que ele não venha, irmãos, pecar de surpresa como pegou a cana. A cana não vigiou, deixou o inimigo falar em teu coração que ele cometeu aquele pecado. E foram mortos, ele e a tua família, pelo seu erro. Então nessa manhã, irmãos, agradecer ao Senhor por estar aqui, por estarmos aqui, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado. E que nessa manhã Deus possa falar em cada coração, aqui com essa palavra. Deus abençoe os irmãos nessa manhã e continue firme, não desvaleça, não dê chance para o inimigo, não dê brechas, mas permaneça fiel. Feche as arestas todas, sela com cimento, com pedra, não deixe que o inimigo venha, irmão, entrar em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos nessa manhã aqui com essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Amém? Aleluia. Uma pessoa prejudicou quase a nação inteira. Josué reduz o povo, mas ele não faz conforme ele fez no capítulo 3, versículo 5. Já se sentia autossuficiente, subestimou o adversário e trouxe consequência ao povo. Acho que a gente venha se conscientizar com essa palavra que Deus ainda não mudou. No capítulo 3, versículo 5, Deus fala a Josué: olha, santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aleluia. E foi o que aconteceu. Cidade cerrada, muro fechado e fortalecido. E Deus deu vitória a Israel. Mas no menor grupo, no menor adversário, Israel sofre e padece. E é assim, irmãos. Nós vamos